Saturno devorando seu filho é considerada a obra mais assustadora do mundo e eu vou te explicar o porquê. Ela foi pintada por Francisco Goya no ano de 1819 e é uma tela grande, ela tem 1,43 por 83 centímetros. E, inicialmente, ela não era uma tela, ela foi pintada nas paredes da casa do Francisco porque ela faz parte das pinturas negras, que são 14 obras feitas ali pelo Francisco que representam os horrores humanos. E cada uma ficava na sua casa, essa em específico ficava na sua sala de jantar. Ela tem inspiração na mitologia e mostra o momento em que Deus Saturno, que é o deus do tempo, ou Cronos, dependendo ali da mitologia que tu segue, grega ou romana, tá devorando seu filho, e de acordo com a mitologia, isso era uma coisa comum para ele. Porque Saturno teria recebido ali uma mensagem avisando que ele seria destronado por um dos seus filhos. Então, para evitar isso, ele engolia os seus filhos inteiros, recém-nascidos. E a sua esposa Réia, ela estava cansada disso. Então, quando Zeus nasceu, ela enrolou ele num pano e deu para Saturno uma pedra enrolada num pano para ele comer. E Zeus foi ali, viveu sua vida, e depois de adulto, Zeus voltou para confrontar o pai e venceu. Então ele deu uma poção para Saturno tomar, que ele, depois de engolir, vomitou todos os filhos que ele tinha comido. E como ele engolia eles inteiros, eles estavam ali vivos. E Saturno é filho de Uranus, e a mitologia também conta que ele arrancou o saco escrotal do pai e jogou no mar. E dessa espuma aí nasceu a Vênus do nascimento de Vênus. E eu já contei essa história lá no meu Instagram. E essa história da relação que ele teve com o pai dele já é um pouco importante pra gente entender o conceito da obra e por que ele tá fazendo isso nessa obra. As obras são estavam todas localizadas na Quinta del Surdo, a casa lá do Francisco. E o seu neto vendeu essa casa em 1854, um tempo depois da morte dele. E uma das pinturas foi arrancada da parede ali, deixando apenas 14, que acho que a gente pode conhecer hoje. A obra que a gente conhece hoje, ela foi passada para uma tela e é feita pelo pintor Salvador Martins. Algumas teorias ali e sugestões que a obra causa. Saturno é representado de uma forma inumana, com membros bem esticados, com cores mais claras, como se ele fosse um idoso mesmo, por causa do cabelo dele também, assim, bem desgrenhado. E o rosto dele, a gente percebe a expressão máxima de loucura. E o rosto dele lembra um pouco algo humano, e talvez isso que deixa a obra assim mais assustadora. E também a gente pode ver as unhas, assim, as garras dele cravadas ali nesse corpo que ele tá comendo, mostrando a velocidade em que ele tá devorando esse filho dele. Na virilha tem uma sombra que deixa a gente na dúvida se ele foi castrado ou não, e na psicanálise, devorar o próprio filho tem a ver com impotência sexual. O Goya conhecia o iluminismo, a exaltação da razão como verdade, mas ele também conhecia os horrores da guerra, e como ele se importava com política, é dito que talvez a melancolia e o horror que as obras causam tenha a ver com o estado que ele estava se encontrando, não só porque a surdez dele foi piorando conforme ele foi envelhecendo, mas também com essa questão política. Ele constrói um espetáculo de horror partindo das reações humanas. Mostra como o homem não é só racional, tem seus impulsos que podem tomar forma de canibalismo, estupro, agressão e guerra. A guerra nada mais é que atos de violência normalizados. Em toda a história, esses atos se repetem à sua maneira. Essas obras se chamam pinturas negras por terem temas sombrios e por usarem cores mais escuras. Alguns acreditam que a forma que ele devora seja feminina, talvez pelo formato do corpo, o que sugere uma desigualdade entre os sexos, que é um tema bem comum nas obras do Goya, mostrando a brutalidade masculina contra a mulher. O uso do preto e do ocre destaca muito bem o sangue vermelho vivo. Dizem que Saturno estava ereto, mas isso acabou se perdendo na hora de transpassar a obra para a tela. Mas o Goya não costumava representar temas sexuais, então eu não sei. Mas eu inseri porque eu já vi em alguns lugares. Apesar de ser um deus, ele foi representado muito mais como um monstro. E os olhos dele, além de loucura, ele também parece um semblante assim de desespero. Mas isso pode ser o desespero do próprio pintor, como eu já falei, na situação em que ele se encontrava. E como eu disse também, na mitologia,
ele engolia os seus filhos inteiros. E na obra ele está desmembrando aos poucos esse seu filho, o que seria mais perto da realidade. E também, como ele ingeria criança, seria estranho ele estar ingerindo ali um corpo adulto. E por isso foi criado um outro final para essa história, em que Zeus teria sido derrotado e o pai tá ali comendo o corpo de Zeus. E também existe uma analogia, dizendo que como Saturno é o deus do tempo, aquele corpo poderia significar cada um de nós. A gente não pode fugir do tempo. A gente é refém dele e uma hora ou outra vai ser devorado por esse tempo. E é isso que a obra estaria representando. Hoje a obra está localizada no Museu do Prado, em Madrid, porque quando a casa foi comprada por um banqueiro, ele tentou vender as obras para a Exposição Universal de Paris e para o Louvre, mas nenhuma quis comprar. Acabou doando para o Museu do Prado, que é onde elas estão até hoje. É isso sobre a obra. Esse é meu primeiro vídeo e eu já falo sobre arte no meu Instagram de forma bem rápida e bem resumida, mas eu senti a falta de poder explicar isso de uma forma mais profunda. Eu aceito sugestões, críticas, qualquer coisa que me ajude a melhorar. E obrigada por ter assistido.